Com certeza. Glórias a Deus. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Estão bem, queridos, hoje? Louvado seja o nome do Senhor, não é? Muita correria, queridos, né? Final de ano, mas o Senhor está sempre conosco, não é isso? E nós estamos com Ele, não é também isso? Glórias a Deus. Obrigado, meu irmão? Deus lhe abençoe. Deixa eu só pegar aqui. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 10. Recebi o convite do pastor na semana passada, mas ainda não deixou ter culto, né? Mas, graças a Deus, hoje estamos aqui. Louvado seja Deus. Você abriu a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 9, versículo 10. Nós vamos ler essa passagem, queridos, sobre a multiplicação dos pães, que em Lucas vai do verso 10 ao verso 17. Você acompanha aí, assim como foi dito na sua Bíblia, sua tradução, e todos possamos ler a palavra de Deus que diz assim: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhe a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhe-vos vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Meus irmãos, meu desejo de trazer esta palavra hoje, ele partiu, e quando eu estava lendo, algumas semanas atrás, essa passagem aqui no livrinho da Késia, antes dela dormir, à tarde, e eu fui chamado a atenção para esse texto, e de como esse texto é muito rico nos seus ensinos, muito rico naquilo que ele demonstra ao povo, né, ao povo de Deus, que somos nós, de como é interessante tudo o que aqui acontece, e de como os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, também retrataram essa importância, porque esse texto, esse trecho da história, é um trecho que há nos 4 evangelhos, e isso é interessante, porque os únicos textos que estão nos 4 evangelhos são o nascimento de Jesus, a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus. Então, os evangelistas dão a mesma importância para esse texto, para essas outras 3 coisas. Então, eu me deparei e disse: olha, então o Senhor quer falar
algo muito importante aqui. Então, há algo muito importante nesse trecho, na qual eu devo atentar, e assim eu creio também que os meus irmãos devem atentar. Amém, queridos? Então, eu peço, os irmãos vão acompanhando comigo, versículo por versículo, para que a gente vá entendendo aquilo que o texto quer dizer, e para que a gente já possa ir retirando esses tesouros da palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. O versículo 10, acompanhe comigo, diz assim: ao regressarem, amém? Ao regressarem. Qual é o contexto aqui, queridos? Em Lucas capítulo 9. Quando Lucas vai relatar que os discípulos regressaram, existia um contexto do seguinte: primeiramente, na sua Bíblia, se você voltar alguns versos, vai tratar sobre a morte de João Batista. É isso? João Batista, foi morto pelo rei Herodes. Mas também, se você voltar um pouco antes, é um contexto em que os discípulos estão voltando de uma certa caravana evangelística, em que Jesus enviou eles e disse: vão pelas cidades, vão pelas aldeias, por onde for, pregue o evangelho, cure, e Deus vai usar vocês. E eles voltam, eles regressam aquilo, e eles falam para Jesus tudo o que tinha acontecido, e de como foi uma bênção aquilo que eles tinham passado e tinham vivido. Mas Jesus é interessante que ele faz o seguinte: ele leva os discípulos, nesse contexto, para uma região deserta, para uma região à parte disso. E aqui nós já podemos tirar um primeiro ponto, de que todos nós precisamos de um tempo de descanso, irmãos. Todos nós precisamos de um descanso. Precisamos aliviar as tensões, aliviar a correria do nosso dia, aliviar aquilo que temos passado, de tudo. Porque nesse tempo maluco em que nós vivemos, meus irmãos, pensar em descanso parece até uma ofensa às vezes. Não é? Não, eu não posso descansar. Eu não posso me dar o luxo de descansar. Quem já ouviu isso aí? Eu não posso tirar esse descanso. E o descanso acaba gerando culpa na gente. Poxa vida, eu poderia estar fazendo alguma coisa e eu estou perdendo tempo descansando. Aí a gente tem uma sensação de culpa. Eu já citei esse livro aqui, deixa eu citar de novo. É um livro não cristão, preste atenção, que é o livro sobre a sociedade do cansaço. Já citei uma vez, vou citar de novo. Dentro desse livro, ele vai relatar, ele vai demonstrar como está a nossa sociedade hoje em dia. Que é uma sociedade que ele fala, uma sociedade do desempenho, uma sociedade da performance, de que tudo gira em torno desse desempenho. E as pessoas são tentadas a ser cada vez mais, ter esse sucesso baseado no desempenho. Então, é fazer e fazer. E as pessoas vão sentir esse sucesso pessoal quando elas estão fazendo cada vez mais. O autor do livro, ele retrata isso e depois ele vai dizer que isso acaba gerando várias doenças do nosso século, que é a depressão, que é a ansiedade, que é o burnout, tudo isso, por causa desse excesso de desempenho, esse excesso de buscar isso, e não ter esse descanso dentro da nossa rotina. Mas olha como que Jesus, ele é sábio aqui. E ele retira os discípulos dessa temporada maluca de pregação, bênção, cura, ensino, e ir de um lado para o outro a pé, vários dias de caminhada. E o Senhor Jesus diz: nós precisamos descansar. E nós também, queridos, precisamos descansar. Nós precisamos desse descanso. Precisamos desse momento para tratarmos o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração.
Precisamos desse descanso para buscar aquilo que o Senhor deseja, meu irmão. Eu brinquei, abrindo o culto terça-feira, sobre a música, não é? Que vai, com certeza você já deve ter ouvido esses dias, que a música Então é Natal, né? Que é a música da Simone, não é isso? Então é Natal e o que você fez? É isso? Essa música, o que você fez? Isso acaba gerando em nós esse temor, meu Deus, o ano passou. O que foi que eu fiz? Aí a gente, eu não fiz nada. Passou o ano e eu passei despercebido. Passou o ano e eu não aproveitei nada. O tempo passou, meu irmão, o tempo passa. E aí, se a gente não se atentar para isso, o tempo passa, a gente não percebe e a gente não desfruta daquilo que Deus tem nos dado. O descanso serve para isso também, para desfrutarmos das coisas que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que o Senhor tem nos dado, queridos. Aí eu peço permissão para dar um exemplo. Eu sei que alguns irmãos já sabem, se não sabem, vão saber agora, que minha mãe foi diagnosticada nesse ano, alguns meses atrás, com CA. Na mama, fez a cirurgia, graças a Deus, foi uma bênção, um sucesso, e próximo mês vai iniciar sessões de quimioterapia e depois de radioterapia. A questão de sessões de quimioterapia e radioterapia e a cirurgia é uma coisa. Agora, a cabeça de quem fica é outra coisa. Amém? E nós somos em 4 filhos, mas dos 4 filhos, apenas eu sou cristão. Então, eu fico com a tarefa de ouvir a parte ruim do que é estar com essa doença. Claro, sou cristão, devo receber isso mesmo, não é? Sou eu que sou direcionado pelo Senhor para isso. E uma dessas fases, queridos, de mensagens, de choro, de lágrima, de muitas coisas, minha mãe me diz o seguinte: filha, eu chorando, ela diz o seguinte: eu gostaria de ter aproveitado mais vocês, aproveitado mais os seus irmãos. Passou, estou assim, não sei se vou sobreviver, e eu não aproveitei os meus filhos. Eu olhei para minha mãe e disse: o tempo passou, mãe, mas o tempo não é o fim ainda. E aí a minha filha estava por perto e disse: quer estar aqui? Há ainda um momento para ela. Há um momento ainda para viver com ela. Se a senhora não aproveitou eu e os meninos e a minha irmã, aproveite a sua neta. Aproveite o que ainda tem. Aproveite isso que o Senhor deu para vocês. E é isso para nós também. Descansar é aproveitar aquilo que Deus tem nos dado, irmãos. Aquilo que Deus tem nos abençoado, meus irmãos. Aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E esse tempo maluco tem tirado o nosso desejo de usufruir dessas bênçãos que o Senhor nos deu. Quando nós descansamos, nós estamos confiando no Senhor. E confiar no Senhor é um autoconhecimento, primeiramente. Porque eu estou me autoconhecendo e dizendo: Senhor, eu não sou suficiente para isso. Eu não posso todas as coisas, Senhor. Eu não consigo todas as coisas, Senhor. Eu sou dependente, Senhor. E confiar é também um conhecimento sobre Deus. Porque eu não confio em mim, mas eu tenho alguém em quem eu posso confiar. Eu tenho alguém em quem eu posso olhar e encontrar aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso suprir de necessário dentro da minha vida. Meus irmãos, nós precisamos descansar em Deus, descansar em Jesus, e para isso está bem claro, o Senhor diz: eu sou o descanso. A palavra descanso é o sábado, e quando o Senhor nos coloca para descansar, não significa eu guardar o sábado
como um dia da semana, significa dizer que eu preciso do descanso, e o descanso é o Senhor. E ele diz, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, queridos. Então olha como Jesus, claro, sendo Deus, vai levar os discípulos para isso. Vamos meditar nisso. Vamos olhar para tudo que está acontecendo. Talvez Jesus tenha falado. Vamos parar um pouco e ver tudo que aconteceu aqui. Então Jesus era um momento de muito desgaste emocional, pois tinham perdido João Batista, e um desgaste extremamente físico, porque eles estavam na temporada maluca de ensino, de curas, de viagens. Amém? Então Jesus leva eles. Mas olha o que acontece no versículo 11, olha comigo, por favor. Jesus sai para Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Meus irmãos, o ministério de Jesus era um ministério baseado em duas coisas. Primeiro, o ensino da palavra. Falava sobre Deus e daquilo que o Senhor desejava que as pessoas começassem a atentar e se converter, se arrepender dos seus pecados. Isso é ótimo, mas também era baseado em outra coisa. Era baseado nos milagres. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque o ministério de Jesus é cheio de milagres. E pregar sobre o Senhor, pregar sobre Jesus, é pregar do seu evangelho, mas é pregar também do poder de Deus, os milagres de Deus, aquilo que o Senhor faz nas vidas. É tudo isso, meus queridos. Então, olha só, Jesus aqui se encontra no auge do reconhecimento, meu irmão. O auge da sua popularidade. Porque antes se fazia as coisas e ninguém sabia. Mas agora todo mundo sabe quem é Jesus. Todo mundo sabe onde é que ele vai. E quer ir até onde ele vai. Quer ir até onde ele se encontra. Então o ministério de Jesus agora, ele abrange muitas pessoas, multidões, como diz aqui. E isso é ótimo, não é? Mas talvez não nesse momento em que ele queria ficar só. Mas olha como o Senhor Jesus, ele fala. Lucas diz aqui, acolhendo-as. Acolhendo-as, meus irmãos. O Senhor Jesus estava desejando ficar só. Mas as multidões vão e interrompem esse momento sozinho, que Jesus quer ter com os discípulos. Isso aqui eu aprendo em que o Senhor, ele dá àquelas pessoas o que eles não merecem, mas o que eles precisam. Sabe, queridos, o Senhor acolhe. Por mais que primeiramente o Senhor não queria eles ali por perto, o Senhor acolhe essas pessoas. E não somente isso, ele fala, ele prega a respeito de Deus e ele socorre. E aqui nós vemos que o Senhor, ele se compadece de nós. Jesus é um Deus que se compadece, meus irmãos. Ele se importa conosco. Ele enxerga as nossas necessidades. Ele enxerga a tua necessidade. Os teus problemas, os teus dilemas, as tuas lutas, elas não passam despercebidas diante do olhar do nosso Deus. Não passam. A tua dificuldade, ela não está alheia à vontade de Deus e o olhar de Deus, meu irmão. O Senhor se compadece de ti. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, porque nós não temos um Deus que nos abandonou e foi fazer outra coisa. Nós não temos um Deus que nos deixa viver a nossa vida à toa, baseado naquilo que nós bem entendemos. Não, o Senhor se preocupa conosco. Glórias a Deus.
O Senhor se compadece de nós, meus irmãos. Mas não somente isso. Porque não adiantaria de nada eu me compadecer de alguém e não ter meio nem forma de ajudar essa pessoa. É ou não é verdade? E aí, deixa eu contar outra história. Alguns anos atrás, trabalhava lá na BR, né, os irmãos já sabem. Pela bondade de Deus, eu já saí e estou trabalhando perto de casa agora. Mas, em uma dessas viagens, eu trabalhando, voltando para casa, à noite, e os irmãos sabem que para ali a iluminação é um pouco precária, não é? Os irmãos que podem vir de lá à noite. E eu vindo aqui, acelerando minha motinha, quando der fé, não tem mais aceleração na motinha. O cabo do acelerador quebrou. Os irmãos que têm moto, conhecem, podem dizer, não, irmão, você poderia fazer o seguinte, tirar o cabo, enrolar na sua mão e puxar, e você vem até onde você quiser ir. Queridos, para quem tem moto velha assim como eu sei disso tudo. Eu sei dessas coisas todas, tá? Mas ele quebrou de um jeito que não tinha como eu fazer isso. Então, olha o contexto. Eu estou quase 8 horas da noite, num lugar que é mato para um lado, mato para o outro. Não tem uma iluminação, não tem empresa nenhuma. Com a moto, tentando voltar para casa. A uns 10, 12 quilômetros de casa, pouco mais. Pronto, parou a moto. Me para um rapaz de moto, pergunta, o que foi que aconteceu? Eu falo o que aconteceu. Ele fala o seguinte, com perdão da expressão. Vixe, homem, tu está no foguete. E vai embora. E vai embora. Aí eu estou segurando a moto e digo, sim, isso aí eu sei. Né? Se compadeceu, irmão, mas não fez nada. Assim que esse abençoado saiu, não deu tempo nem eu pecar, de ficar com raiva desse que saiu, chegou outro. Né? O Senhor me ajudou nessa. O que foi que aconteceu, rapaz? Expliquei também. Ele disse, homem, bora, pelo amor de Deus, sobe na moto e vamos embora. Esse rapaz foi me rebocando uns 10 quilômetros, até eu chegar na Pajuçara. Ele me deixou em frente uma borracharia lá e foi embora. Né? Não quis saber de eu dar gasolina para ele. Disse, não, Deus abençoe, foi embora. É uma diferença, queridos, em só se compadecer, em ajudar. O Senhor Jesus não só se compadece, Ele tem poder para nos ajudar. Ele tem poder para transformar e mudar as nossas vidas. Ele tem poder para agir naquilo que você acha que não tem solução. O Senhor é o Deus do impossível. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus, queridos. O Senhor enxerga aquilo que precisamos, não é? Mas olha o verso 12, e aqui a gente vai entrar no núcleo do texto. O verso 12 começa o seguinte, de Lucas. Mas o dia começava a declinar. E é tão lindo isso, como que Lucas, ele é muito bom em tratar agora, olha, vai acontecer algo ruim agora. Vai começar a mudar as coisas agora. Ele coloca, mas o dia começava a declinar. E às vezes a nossa vida é assim, né, queridos? Está tudo bem conosco, está tudo mil maravilhas. Aí alguma coisa acontece. Aí vem Jesus, está tudo bem. Aí o gás acaba. Oh, Deus. E a quinzena é só daqui a 3 dias. Deus não vai ressuscitar o gás, né, queridos? Então, e aí? Alguma coisa acontece, começa aquilo que estava a mil maravilhas, vai começar agora um problema, queridos. Um problema aparece, olha só o que é que aparece, acompanha o texto. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram, despede a multidão,
para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Olha só, queridos, qual o problema aqui? O povo vinha de muito longe. E se você já se atentou, é óbvio, não existia Uber, como temos irmãos que abençoam aqui com Uber, né? Não existia moto Uber, não existia isso. Então o povo ia de quê? De pé. Pé 2, igual diz meu pai, né? Vou de quê? Vou de pé 2. Então o povo fazia caminhadas, longas caminhadas. E agora estava anoitecendo, vinham pregando, o negócio está bom, está Deus curando, o negócio está bom, só que agora está anoitecendo. E todo o negócio que está bom, os crentes vão começar a sentir fome, Jesus. Queridos, está tudo bem, mas quando a fome aperta, né? Sei você, mas as irmãs que são casadas me respondem. Está tudo bem, mas o marido com fome não é tão legal, né, queridos? Minha esposa já sabe, né? Minha esposa já sabe, aí não está com fome, então ele vai comer e depois eu vou falar o que eu tenho que falar. Olha como é mulher sábia, né? Porque falar quando eu estou com fome não é tão sábio, né, minha filha? Não é isso, minha filha? Então, a fome apertou, o povo vai começar a ir embora. O problema está aqui, queridos. O povo vai sentir fome. Os discípulos vão dar uma espécie de solução para Jesus. Jesus, manda o povo ir embora, Jesus. Manda esse povo, ó, como diz a gente, né? Perdão de novo pela palavra. Manda esse povo pegar o beco, Jesus. Não tem comida para esse povo. Não tem como alimentar esse povo, Senhor. E aqui, queridos, eu vou pedir permissão para a gente acompanhar esse trecho no relato de outro evangelista. Então, eu peço que você vá lá para João, no capítulo 6, por favor. Capítulo 6, a partir do versículo 5. É o mesmo texto, assim como eu falei. Então, fique com a sua cabeça qual é o problema. Qual é o problema, queridos? Multidão está com o quê? Com fome. Né? E como a gente já viu, só de homem tinha 5.000, queridos. Para correr e para fazer alguma arte, como dizia com os discípulos e com Jesus, é ligeiro e é fácil. Povo com fome. Então vamos lá. Olha como a perspectiva de João, ela vai engrandecer aquilo que a gente está vendo. Em versículo 5, olha lá. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Queridos? Às vezes a pessoa acha que não há humor na parte de Jesus, né? Isso aqui é humor que Jesus está tendo. Ele olha para o discípulo, e aí, como é que a gente vai alimentar essa ruma de gente aqui? Aí, cruza os braços. Como é que a gente vai dar para comer essa ruma de gente? Filipe, né? Ele fala logo para um. E aí, Filipe, como é? Aí o coitado do Filipe, olha só. Olha o diagnóstico, queridos. Filipe diz assim: respondeu Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um de seu pedaço. Olha como Jesus, ele prova agora os discípulos, ele vai provar os discípulos. E aqui uma coisa já importante, queridos. O Senhor vai constantemente provar a nossa fé. Provar a nossa fé. A nossa fé é provada todos os dias. Amém ou não amém? Amém. A não ser que você, eu acho que você é bem mais espiritual do que eu sou provado todos os dias, queridos. Para confiar em Deus, para crer em Deus, para acreditar em Deus. E o Senhor prova a tua fé, prova a nossa fé. Então, ele vai provar de Filipe. Aí Filipe fala isso. E para Filipe, queridos, os recursos são insuficientes. Não tem recurso, Senhor. E se tivesse, ainda não serviria.
pessoal comer um pedacinho de pão igual a gente come aqui na ceia. Não vai servir. É 200 dias de trabalho, 200 denários, um denário é um dia de trabalho. Senhor, se a gente trabalhasse 200 dias, não dava para pagar comida para esse povo. Então, o diagnóstico de Filipe é o seguinte: não tem como, Senhor. Versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, formou a Jesus. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é o quê para tanta gente, queridos? Outro, André. Os nossos recursos, queridos. Olha o que ele está falando, o diagnóstico dele. Senhor, a gente tem 5 pães e 2 peixes, mas isso não vale de nada. O que é interessante aqui? Vamos dar uma pausa. Os irmãos lembram qual é o contexto até eles chegarem e Jesus levar eles até o deserto de Betsaida, que eu falei no começo? Os discípulos vinham da onde? Os discípulos vinham de um lugar, dos lugares eles foram extremamente usados por Jesus, extremamente usados por Deus. O Senhor fez maravilhas por meio dos discípulos. O Senhor curou várias vidas. O Senhor purificou vários leprosos. O Senhor deu vista aos cegos. O Senhor curou os coxos. O Senhor salvou as vidas. Mas agora eles se encontram nessa situação e para eles não é suficiente. Não tem como. Por que isso? Porque nós, queridos, infelizmente, nós somos muitas vezes tentados a olhar com uma visão primariamente terrena para as coisas. Primariamente, nós levamos em consideração as circunstâncias, primariamente. Chegou um problema, meu Deus, como que eu resolvo esse problema? Então, se eu vou resolver esse problema, eu vou juntar meios terrenos para tentar solucionar esse problema. Somos muitas vezes tentados a fazer isso. É ou não é verdade? Então, os discípulos, eles esquecem o que eles viram, da forma que foram usados, e agora dão essas respostas para Jesus. E essa é a prova que Jesus faz. Olha, dão vocês de comer, para eles não tem como. Meus irmãos, em todo momento nós somos bombardeados pelos problemas. Em todos os momentos nós somos enxurrados e colocados contra a parede. E a nossa fé é testada. Mas nós devemos nos lembrar daquilo e de quando, e no meio de que o Senhor nos abençoou. E de que o Senhor nos usou. E daquilo que o Senhor nos deu de bom, queridos. O salmista no Salmo 103, verso 2 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Nós devemos pregar, queridos, para nós mesmos. Oh Deus, que eu não me esqueça disso aqui, porque vai haver um momento que eu vou ser colocado contra a parede, e a minha resposta vai ser: o Senhor já fez algo muito maior, isso não é nada para Ele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Outra coisa que Jesus está provando os discípulos, Ele leva os discípulos a ver, queridos, não por um óculos terreno, não, mas uma perspectiva divina às coisas. Lembra, queridos, aqui eu lendo, trouxe à memória a questão dos espias, não é? Quando Senhor, nós vamos para a terra, foi prometida, a de Canaã. Então o Senhor manda 12 espias. Mandou 12 espias, depois de um tempo voltaram. O que é que aconteceu? 10 disseram é impossível, 10 disseram eles são maiores, 10 disseram nós vamos morrer, eles são gigantes e nós somos nada, nós somos gafanhotos. Mas 2, Josué e Caleb, disseram: nós vamos conquistar a terra que o Senhor nos prometeu. Queridos, se o Senhor prometeu, nós devemos crer que vai acontecer. Quantos aqui tem promessa de Deus? Quantos aqui tem algo que o Senhor prometeu para você que ainda não aconteceu?
continue crendo, porque o Senhor vai cumprir. Louvado seja Deus. Olha, a perspectiva não é que eles iriam fazer alguma coisa, não é que eles iriam conquistar pelo braço, não, mas é que Deus iria dar para eles a terra prometida, porque foi Deus que prometeu. Foi Deus que diz: vocês vão para a terra que eu vou dar para vocês. Não é lutem, e se vocês ganharem, vocês entram na terra. Não, a promessa foi: vocês vão entrar na terra. Charles Spurgeon dizia: quando nós oramos debaixo de uma promessa de Deus, a resposta já está aí. Ela é a promessa de Deus. Como assim? Se o Senhor prometeu, Ele com certeza vai cumprir, porque a promessa é de Deus. Amém? Também, nós vemos no caso de Davi. Davi vai lutar com Golias. E essas histórias eu estou vendo todo dia, porque a menina só gosta da história de Davi e Golias. Só uma curiosidade, abrindo parênteses, ela não gosta da história de Davi e Golias. Ela gosta da história, eu quero ver a história de Golias. Para ela, o Golias que é o principal da história. É criança, né, Cris? Mas olha como Davi vai lutar. E o que é que Davi fala para Golias? Você vem para mim com espada e com lança, não é isso? Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Nós não vamos pela nossa força, como já foi dito aqui hoje. Nós não vamos com as nossas habilidades, nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. E agora, queridos, vamos caminhar para o final, para a glória de Deus. Versículo 9 ainda. Olha aí, tem um rapaz, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é o que para tanta gente? Aqui entra na história o menino que não é dado o nome dele. Não é? Só diz o que é que ele tinha. Ele tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha como João, ele fala que são pães de cevada. Cevada é um grão que é inferior ao trigo. Então, esses pães de cevada eram destinados apenas a pessoas pobres, pessoas que não tinham dinheiro. E os peixinhos, a palavra aqui para peixinhos, também é uma outra palavra utilizada quando o peixe é minúsculo, insignificante, que era de salgado um pouco, para dar um gosto, e juntado com o pão de cevada que não tinha muito gosto. Então o rapaz aqui era um rapaz pobre. E nós podemos ter a liberdade de conjecturar, já que é um texto histórico, o jovem dá isso aos discípulos e é apresentado diante de Deus. E aqui nós vemos, queridos, que às vezes nós olhamos para as nossas habilidades e dizemos: eu não tenho como ajudar na igreja, porque eu não sou muito, eu não sei muito, eu tenho poucas habilidades, mas o teu pouco pode ser utilizado por Deus, e pode ser multiplicado por Deus, e pode ser uma bênção para o povo de Deus. Deus pode utilizar o teu pouco para suprir as necessidades do povo dele, para suprir aquilo que ele deseja fazer, e o nome dele ser glorificado através do teu pouco, meu irmão e a minha irmã, através do teu pouco, doado, entregado, colocado diante de Deus. Deixa que o Senhor faz o restante. Deixa que o Senhor multiplica. Deixa que o Senhor, Ele coloca diante do seu povo aquilo que eles estão necessitados, queridos, através do teu pouco. Esse ano que vai iniciar, nós possamos ter a mente desse menino, de colocar o nosso pouco diante de Deus, em prol do reino de Deus, em prol da obra de Deus, em prol daquilo que o Senhor deseja fazer. Não olhe e diga: não, eu não tenho nada. Tem, que o pouco com o Senhor é muito. E eu encerro aqui falando sobre 2 igrejas. Quando o Senhor vai falar para as igrejas lá em Apocalipse, as 7 igrejas, Ele fala sobre 7 igrejas, Ele relata os problemas da igreja, mas há 2 igrejas que
o Senhor não relata nenhum problema. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Para a igreja de Esmirna, o Senhor diz: olha, você não é muito rico, você é pobre. Na verdade, ele diz: você é pobre, mas tu é rica. Para a igreja de Filadélfia, diz: você não tem muita força, então você é fraca. Num olhar mundano, natural, não espiritual, essas igrejas estariam falhando. Uma igreja pobre, uma igreja fraca. Mas a maneira que Jesus coloca para essas igrejas não é assim. Aqui o Senhor exalta que, apesar dessas igrejas serem pobres e serem fracas, Ele diz: mas vocês são fiéis. Vocês são fiéis. Você pode ser fraco, você pode ser pobre, mas o Senhor olha para a nossa fidelidade. Se nós permanecermos fiéis, o Senhor pode utilizar o nosso pouco, a nossa fraqueza, a nossa pobreza, a nossa escassez e multiplicar em prol da sua vontade para abençoar a sua igreja e o seu povo. Meus irmãos, o nosso pouco, ele é muito diante de Deus. E Paulo fala que a nossa fraqueza e a força do Senhor, ela é aperfeiçoada na nossa fraqueza. E que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. E você aqui é um fraco, e se você é um pobre de espírito diante de Deus, a Bíblia diz que você é um bem-aventurado. Não tenham vergonha, glorifique o nome do Senhor, glorifique ao nome do Senhor, e Deus abençoe, meus irmãos, o nome de Jesus.